Obreiros Evangélicos, capítulo 64. O Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 13 e 8. A pregação da palavra não é de nenhuma utilidade sem o auxílio do Espírito Santo, pois esse Espírito é o único mestre eficaz da verdade divina. Unicamente quando a verdade é acompanhada ao coração pelo Espírito Santo, avivará a consciência ou transformará a vida. Um ministro pode ser capaz de apresentar a letra da palavra de Deus, pode achar-se familiarizado com todos os seus mandamentos e promessas, mas sua sementeira do Evangelho não terá êxito, a menos que a semente seja despertada para a vida pelo orvalho do céu. Sem a cooperação do Espírito de Deus, nenhum grau de educação, nenhuma vantagem, por maior que seja, pode tornar uma pessoa um canal de luz. Antes de ser escrito o primeiro livro do Novo Testamento, antes de se haver pregado um sermão após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo veio sobre os discípulos em oração. Então, o testemunho dos seus inimigos foi: enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina? Atos dos Apóstolos 5, 28. As promessas de Deus sujeitas a condições. Deus prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, e a promessa pertence-nos a nós, tanto como aos primeiros discípulos. Mas, como todas as outras promessas, é dada sob condições. Há muitos que professam crer e reclamam as promessas do Senhor, falam acerca de Cristo e do Espírito Santo, todavia não recebem nenhum benefício, porque não submetem a alma à guia e controle das instrumentalidades divinas. Nós não podemos servir-nos do Espírito Santo. Ele é que nos há de usar a nós. Mediante o Espírito, Deus opera em seu povo tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. Mas muitos não se querem submeter a ser guiados. Querem dirigir-se a si mesmos. Eis porque não recebem o dom celestial. Apenas aqueles que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é o Espírito concedido. Esta prometida bênção, reclamada pela fé, traz consigo todas as demais bênçãos. Ela é concedida segundo as riquezas da graça de Cristo, e Ele está a ponto de suprir cada alma de acordo com sua capacidade de receber. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Apenas aqueles que são ensinados por Deus, os que possuem a operação interior do Espírito, em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, podem apresentar-se como verdadeiros representantes do Salvador. O Espírito Santo como educador. Deus toma os homens tais quais são e educa-os para o seu serviço, se eles se entregarem a Ele. O Espírito de Deus recebido na alma aviva todas as suas faculdades. Sob o guia do Espírito Santo, a mente que sem reserva se dedica a Deus desenvolve-se harmoniosamente e é fortalecida para compreender e cumprir as reivindicações de Deus. O caráter fraco, vacilante, transforma-se em outro forte e inabalável. A dedicação contínua estabelece tão íntimo relacionamento entre Jesus e seus discípulos que o cristão assimila o caráter de seu Senhor. Tem visão mais clara, mais ampla. Seu discernimento é mais agudo, seu julgamento mais equilibrado. Tão avivado é ele pelo poder vitalizante do sol da justiça, que é habilitado a produzir muito fruto para a glória de Deus. Cristo prometeu que o Espírito Santo habitaria naqueles que lutam pela vitória sobre o pecado, para demonstrar o poder da força divina, dotando o instrumento humano de poder sobrenatural e instruindo o ignorante nos mistérios do reino de Deus. De que proveito nos seria que o Filho unigênito de Deus sofresse as tentações do astuto inimigo e morresse o justo pelo culpado, se o Espírito não houvesse sido dado como um agente constante, sempre em operação e regenerador,
para tornar eficaz em cada caso individual o que fora efetuado pelo Redentor do mundo. O Espírito Santo habilitou os discípulos a exaltar unicamente ao Senhor e guiou a pena dos historiadores sagrados para que o registro das palavras e ações de Cristo pudesse ser transmitido ao mundo. Hoje em dia, esse Espírito está em contínua operação, buscando atrair a atenção dos homens ao grande sacrifício feito na cruz do Calvário, para desvendar ao mundo o amor de Deus pelo homem e abrir a alma convicta às promessas das Escrituras. É o Espírito que faz com que resplandeçam nas mentes entenebrecidas os brilhantes raios do sol da justiça, que faz com que o coração dos homens arda dentro deles com a despertada compreensão das verdades eternas. Isso apresenta ao Espírito a grande norma da justiça e convence do pecado. Isso inspira fé naquele que unicamente pode salvar do pecado. Isso opera a transformação do caráter, retirando a afeição dos homens das coisas temporais e perecíveis e fixando-as na herança eterna. O Espírito recreia, refina e santifica os seres humanos, preparando-os para se tornarem membros da família real, filhos do Celeste Rei. O efeito do recebimento do Espírito. Quando uma pessoa está inteiramente vazia do próprio eu, quando todo falso Deus é expulso da alma, o vazio é preenchido com a comunicação do Espírito de Cristo. Essa pessoa possui a fé que purifica a alma de contaminação. Está de conformidade com o Espírito e pensa nas coisas do Espírito. Não confia em si mesma. Cristo é tudo em todos. Recebe com mansidão a verdade que vai sendo continuamente revelada e rende a Deus toda a glória, dizendo: Deus nos revelou pelo seu Espírito, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 12. O Espírito que revela também opera na pessoa os frutos da justiça. Cristo está nela, uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,14. É um ramo da videira verdadeira e produz ricos cachos de fruto para a glória de Deus. Qual é o caráter do fruto produzido? O fruto do Espírito é amor, não ódio, alegria, não descontentamento e queixumes, paz, não irritação, ansiedade e engendradas provações. É longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22, 23. Os que possuem esse Espírito são sinceros coobreiros de Deus. Os seres celestiais cooperam com ele e vão cheios do Espírito da verdade que levam. Falam palavras de sólido juízo e do tesouro do coração tiram coisas puras, sagradas, segundo o exemplo de Cristo. A mensagem que temos de apresentar não é de molde a nos sentirmos acanhados em declará-la. Seus defensores não devem procurar encobri-la, esconder-lhe a origem e o desígnio. Como pessoas que fizeram votos solenes a Deus e foram comissionadas como mensageiros de Cristo, despenseiros dos mistérios da graça, achamo-nos sob a obrigação de declarar fielmente o inteiro conselho de Deus. Não devemos tornar menos salientes as verdades especiais que nos separam do mundo e nos têm tornado o que somos, pois se acham plenas de interesses eternos. Deus nos concedeu luz relativamente às coisas que estão tendo lugar atualmente, e pela pena e de viva voz temos de proclamar a mensagem ao mundo. Mas a vida de Cristo na alma é o ativo princípio do amor comunicado pelo Espírito Santo unicamente que tornarão nossas palavras frutíferas. O amor de Cristo é a força e o poder de toda a mensagem de Deus saída em qualquer tempo de lábios humanos. Aproximamo-nos do fim. Dia após dia se passa para a eternidade, levando-nos mais próximos do fim do tempo da graça. Devemos, como nunca dantes, orar para o Espírito Santo nos ser mais abundantemente concedido, e devemos esperar que sua santificadora influência venha sobre os obreiros, a fim de que aqueles por quem trabalham saibam que eles estiveram com Jesus
e dele aprenderam. Necessitamos de uma visão espiritual, a fim de ver os desígnios do perigo e, como atalaias fiéis, proclamar o perigo. Precisamos de poder do alto para compreender, tanto quanto possível à mente humana, os grandes temas do cristianismo e seus princípios de longo alcance. Os que se acham sob a influência do Espírito de Deus não serão fanáticos, mas calmos e firmes, isentos de extravagância em ideias, palavras e ações. Por entre a confusão e doutrinas enganadoras, o Espírito de Deus será um guia e um escudo aos que não têm resistido às evidências da verdade, silenciando todas as outras vozes além da que vem daquele que é a verdade. Estamos vivendo nos últimos dias, quando o erro de caráter mais enganador é aceito e crido, ao passo que a verdade é rejeitada. O Senhor reputará responsáveis tanto os ministros como o povo pela luz que sobre eles brilha. Ele nos chama a trabalhar diligentemente em ajuntar as joias da verdade, colocando-as no escrínio do Evangelho. Em toda a sua divina beleza devem elas resplandecer nas trevas morais do mundo. Isso não pode ser realizado senão com o auxílio do Espírito Santo, mas com ele podemos fazer todas as coisas. Quando somos dotados do Espírito Santo, apoderamo-nos pela fé do poder infinito. Nada se perde daquilo que vem de Deus. O Salvador do mundo envia suas mensagens à alma, para que a treva do erro se possa dissipar. A obra do Espírito é imensamente grande. É dessa fonte que sobrevém poder e eficiência ao obreiro de Deus.